hoje estamos iniciando um grande especial, né, Débora? Ai, ai, chega o coração já tá assim a mais de 1000. Hoje temos aqui uma convidada muito, muito, muito especial nas nossas vidas. Na minha, porque ela foi assim minha mãe na psicologia, foi quem pegou na minha mão e disse: "Vamos aqui por esse caminho. Por esse caminho que é diferente, por esse caminho que é novo, que é ousado". E Ave Maria, mas eu E não vou na falar mais minha, não. né? E na minha foi porque foi quem me deu a vida, quem me estreou. Eu estreiei a maternidade dela e ela me estreou na vida. E hoje a gente vai tentar aqui bater esse papinho, umas perguntinhas que acabamos de criar, que você não sabe, mas a gente vai começar. Então vamos lá. Então, gente, essa é Mônica Machado, psicóloga, mãe de Karina, uma grande pioneira e profissional aqui de Natal, do Brasil e agora de Portugal, que vai conversar com a gente hoje sobre maternidade, sobre adolescência, sobre a vida. Quais são suas maiores paixões na vida? Como você descobriu essas paixões? Primeiro, na minha época de adolescência, minha maior paixão era descobrir a vida, conhecer pessoas, dançar, ouvir música. Logo em seguida, minha maior paixão foi a maternidade. Porque eu acho que eu gostava mais de ser mãe do que propriamente do casamento. Eu adorava ser mãe. E depois de ter cumprido minha função de mãe, eu amo viajar. E me entreguei na vida e no mundo e fui parar em Portugal. Bom, e a partir disso, né, Mônica, assim, qual foi o melhor conselho que você já recebeu e como é que você o aplica em sua vida? Olha, o melhor e mais tocante conselho foi o meu neto, Luiz Eduardo. Ele tinha 3 anos, nós estávamos jantando na casa da minha mãe, Karina estava lá com o marido, a babá dele, todos nós estávamos rindo, felizes, e a vida corria muito bem. Então, terminou o jantar e eu fui deixá-los no carro, na calçada, abri o carro, coloquei ele, e ele parou e disse: "Vovó, você não vai entrar no carro não, não é?" Eu digo: "Não, Dudu, não vou entrar no carro." "Por quê?" "Porque aqui é meu lugar, aqui do meu lado é a Beta, papai e mamãe." Ai, gente, foi um horror na época. Eu sempre, quando falo isso, eu me emociono. Foi horrível, foi muito doloroso para mim, mas foi um choque de realidade, porque no fundo ele estava me dizendo: "Olha, vovó, quem tem que cuidar de mim é a mamãe e o papai, não é você." Ou seja, ele me deu o alvará de liberdade. A carta de euforia. Como você lidou com os conflitos típicos da adolescência, como rebeldia, como a busca da identidade? Isso você pergunta da sua adolescência? Sim, Sim. pode ser. Bem, na época da sua adolescência, você foi muito rebelde na época da minha separação. Aí sim, eu vi poucas e boas. Eu era a pior mãe do mundo, era horrível, era uma megera, porque eu era culpada pela deixar um pai tão bom. Enfim, foram muitos anos de luta, de mãe ruim. Em seguida, a minha maior preocupação era a questão da gravidez precoce. Eu não queria que isso acontecesse
com nenhum filho meu. Eu acho que eu não queria que acontecesse com ninguém, e especificamente com meus filhos. E como eu lidei com isso? Na época, eu trabalhava muito. Eu tinha uma pessoa que me ajudava e que era muito querida minha, mas ela não tinha estrutura nenhuma para apoiar. Então, o que eu fazia? Eu fazia as reuniões na minha casa, tragam todos os amigos lá em casa. Então, saía todo mundo de lá, voltava todo mundo para lá, e elas foram crescendo. E foram aparecendo os conflitos, e à medida que aparecia alguma coisa que eu achava demais, eu às vezes de uma forma mais rígida, cortava. Karina ficava muito magoada com as coisas que eu falava, mas eu morria de medo que você ficasse grávida ali. Você ia abortar tudo isso que você vive hoje. Pegando o gancho, então, dessa questão da gravidez, né? Como é que você foi educada sexualmente, Mônica? E como você educou seus filhos? Bem, como eu fui educada sexualmente, eu vim com uma mãe conservadora, filha de inglês, estudou em colégio de freira, queria ter sido freira, e que achava horrível sexo, horrível beijo na boca, que beijo na boca transmitia doença, e, ao mesmo tempo, fazia roupas para mim super sensuais. E eu fui crescendo, fui virando adolescente em Brasília, naquela época da Tropicália, na época de Rita Lee, e fui saindo com aquele pessoal, e todo mundo fumando, todo mundo transando. Era na época assim também hippie, do desenvolvimento hippie no Brasil. E a gente chegava em casa, aquela casa toda conservadora mesmo, com aparência estética de pai, de mãe, e que, como se naquela casa não existisse sexo, ninguém falava sobre isso. Então, eu comecei a viver minha sexualidade escondido. Clandestinamente. Clandestinamente. E todos os anos eu ia para Salvador. Então, eu tinha primas lá e eu podia sair com minhas primas. E quando eu saía com minhas primas, eu tinha um alvará de uma permissão para poder ir brincar o carnaval. Atrás do trio elétrico, na época, era Dodô e Osmar. Ai, que delícia! Ali no Campo Grande, na Praça da Sé. Na época era mortalha, o povo dava banho com a gente de mangueira, não tinha esses abadás de hoje. Mas, pronto, era Baby Consuelo, era sexo, amor e carnaval. Oh, coisa boa! Tem coisa melhor? Mas tudo escondido, viu? Sim. Mas, de qualquer forma, você ainda assim casou com 17 anos, me teve com 20. Foi, porque, veja, eu voltei para Brasília. E minhas amigas conversando sobre isso, e aí? Não tem saída. E aí, o que a gente vai fazer? Brasília era tudo muito rígido. E nós vivíamos em turmas. E nessas turmas, todo mundo começou a noivar e casar. E eu conheci um rapaz noivo, que era noivo, já estava com o casamento marcado, e eu disse, eu acho que eu vou casar com aquele cara ali, porque ele é todo certinho. Não vai ter conflito lá em casa. E pronto. Comecei a seduzi-lo, e começamos a sair, ele acabou o casamento e eu casei com ele. E assim, aos 17 anos, eu saio de casa para poder viver legalmente a minha sexualidade. E aí, claro, depois de uns 2 anos, engravido. E como é que foi para você ser mãe pela primeira vez?
foi muito, assim, eu diria, não foi, se eu disser foi ótimo, maravilhoso, não foi, não foi ruim também, não foi uma experiência inédita. Foi tudo novo. E eu fui me encantando à medida que eu tinha contato com Karina, que ela me estreou como mãe e me ensinou a amá-la. Você já enfrentou situações comigo, com esta pessoinha aqui, que se sentiu incapaz de entender ou de me ajudar? Muitas. Como foi que você lidou com isso? Ai, foram tantas. Pensa aí em uma. Quando você estava com muita raiva de mim, eu me lembro na festa de 15 anos, eu estava trabalhando na clínica, e você não queria que eu fosse para a festa, com raiva de mim. A sua festa foi lá no shopping. No auge da separação, eu tinha vontade de dar uma surra em você. Ela não queria pagar a festa. Esse foi o problema. E eu ficava no meio. No meio da briga, sim, porque, veja, quando a gente se separa, eu estava acabando de construir uma clínica. Então, eu estava na fase de acabamento da clínica, e hoje a gente pode dizer que foi a primeira clínica construída para ser de psicologia aqui em Natal, foi a nossa. E eu arquei com todas aquelas despesas e mais as despesas do dia a dia da casa, não foi fácil. E ela não conseguia compreender isso porque, pronto, havia discursos diferentes, dizendo que eu era rica, dizendo que eu ganhava muito bem, eu que podia arcar com a festa de 15 anos. Eu disse, não, sinto muito, mas eu posso dar o bolo. E foi muito difícil para mim, na época, convencê-la. Chegar a dizer, menina, a vida não é assim. Isso tudo que seu pai está fazendo, isso é uma fantasia, isso não existe. Eu era teimosa, né? Muito. Era? Era? Mas agora Não me convencia é uma fácil, teimosia não. boa, né? E por falar nisso, como foi, né, assim, que você encorajou Karina a desenvolver sua própria personalidade e a seguir seus próprios sonhos com essa teimosia? Bem, foi na época em que a época do vestibular. Eu disse, bem, Karina, que tal você fazer medicina? Ela gostava, eu falava em medicina também, ela estava em dúvida, ou psicologia ou medicina. Eu disse, não, você vai fazer medicina. E ela, não. Mas fez o vestibular aqui na UFRN e, claro, não passou, né? Então, eu digo, você quer fazer outro vestibular? Vai fazer em Campina Grande, porque se você passar, você vai morar lá e vai aprender a viver, vai morar num pensionato e vai aprender a vida como ela é. E foi uma experiência maravilhosa para a Karina e para mim também. Eu passei e fui embora. Com você me levando lá. Lembra? Lembro? Totalmente. Que eu preparei seu enxoval. Tudo gravado meu nome. Me deixou lá, arrumou minha cama e eu... E agora? O que é que eu faço aqui nessa casa cheia de gente? Eu lembrei agora essa história do enxoval com seu nome, do enxoval do bebê, né? Que a mãe prepara todinho com o nomezinho do bebê, com as fraldinhas bordadas. E aí parece que nesse novo nascer dela, nessa estreia aí, nesse mundo universitário, numa cidade diferente, ela chegou com o enxovalzinho dela todo bordadinho. Chegou toda pronta. Mas aí forrou minha cama, organizou tudo e... Tchau, meu amor, estou indo. Agora é sua vez. E Agora... lá eu fiquei. Agora é com você. Não foi fácil, mas foi bom. E vamos lá, então.
Qual é o conselho mais importante que você daria a outras mães que estão criando adolescentes? Ai, que pergunta difícil. Tudo mudou, não é, gente? Não existe. Eu não sei se eu daria conselho. Eu diria, olhe com compaixão seus filhos. Porque a gente tem muita raiva, né? Às vezes, da forma como eles agem. Eu entendo perfeitamente isso, que eu tive muito. Eu era danada, viu? Mas a gente precisa ter compaixão, porque esses serizinhos, eles estão em plena ebulição da sexualidade, vivendo tanta coisa ali. Então, e às vezes eles não conseguem se controlar. E a gente precisa ter compaixão para não agredi-los. Foi o que eu errei, eu acho que eu agredi muito os meus filhos em determinados momentos, enquanto eu não suportava ver coisas minhas, problemas meus, no comportamento deles. E eu acho que isso, todas as mães precisam ter cuidado com isso. Mônica, e nesse caso, você acha que a sua experiência como psicóloga ajudou na criação dos seus filhos? Eu acho que não. Em casa a gente não é psicóloga. Em casa é a mãe mesmo, né? É a mãe com a educação que recebeu, com as suas dificuldades. É, não é? É gente. É, eu também acho. É bom concordo. para ir desmistificando essa ideia, né? Que a psicóloga vai ser uma mãe perfeita, nhenhenhê. Não, minha gente. É gente de carne e osso, com as suas histórias, com as suas dificuldades, com um pouquinho de conhecimento, né? Mas que na prática é de dentro para fora. É pura emoção. É, Você não exatamente. consegue raciocinar. Por isso, quando eu falo, cuidado, tenham compaixão, porque a gente perde a razão. E agora vamos lá, uma mãe perguntando para uma filha perguntando para uma mãe, né? Quais são os seus maiores arrependimentos na vida? E o que você faria diferente se pudesse voltar atrás? Pancada essa, né? Essa é horrível, minha gente. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não gostaria de escutar. Aqui é a hora da Agora é a verdade. hora da verdade. Bem, não teria casado com 17 anos, nunca. Teria estudado fora como era meu projeto. Mas, em contrapartida, quando eu olho para trás, olha, foi muito bom, viu? Estar aqui com você. Quando você olha para o resultado disso, né, Mônica? E acabou que você foi estudar fora, num outro momento da sua vida, né? Depois fui. Depois fui fazer tudo que eu queria, graças a Dudu. Bom, e o que é que você mais valoriza em um relacionamento? Como é que você mantém relacionamentos saudáveis? Companheirismo, amizade. Não é paixão, não é amor, porque amor é uma decisão. Quando eu conheci meu companheiro, eu não era apaixonada, nem amava, mas eu vi que era um homem bom, legal. Não era perfeito, tinha umas coisinhas chatas, porque a diferença cultural, às vezes a gente se choca um pouco. Mas era uma pessoa legal que eu podia conviver o resto dos meus dias com ele. Como, de fato, já vão 12 anos, mais ou menos. Português, né? É um português. E mãe, você já passou por algum momento assim bem difícil na vida que você achou que não conseguiria superar? E como é que você superou? Se passou? Veja, Ensina pra gente, né? bem, eu como era, eu sempre fui muito super protegida, em termos financeiros, inclusive. E vinha de uma classe social em que eu era mantida. E, de repente, eu me separo e fico sem cartão, sem cheque e sem saber gerir nenhuma conta de banco.
Eu disse, meu Deus, morri. Uhum. E vou morrer. Com 3 filhos pré-adolescentes, uma casa para gerir, uma clínica para terminar a construção, para pagar, e agora? Mas eu tinha uma rede de apoio de amigos. E aqui eu preciso falar de Vavá. Foi quem me ajudou muito na época, porque ele trabalhava no Banco do Brasil, então ele sabia tudo de contabilidade, ele era super organizado. E eu acho que sem ele na minha vida, eu não sei como teria sido. As amizades, né? Estávamos falando sobre isso antes de começar o nosso bate-papo aqui, sobre a importância dos amigos, né? Bom, para a gente ir chegando no final, como é que você define sucesso na vida? E você se considera uma pessoa bem-sucedida? Eu, demais. Olha meu sucesso aqui. Falar em resultados, Débora é um resultado de uma história de amor. E Karina também. Decidiu fazer psicologia mesmo sem querer. E que eu me lembro que eu desenvolvia cursos com elas para aprender a olhar as pessoas. Olhar as pessoas e sentir o que aquelas pessoas sentiam. As aulas, geralmente, basicamente, eram todas em torno da empatia. E hoje eu não tenho, assim, falsa modéstia, não. Para mim, elas são grandes, elas são estrelas. E elas brilham, elas construíram um brilho, porque que brilho é esse? Essa relação empática que elas têm com a vida. Ai, ai. Ai, ai. E eu me sinto assim super grata mesmo, e agradeço a Deus todos os dias. Poder viajar para Portugal, poder viajar para os Estados Unidos, poder ir para a China, para a África, poder viver minha velhice de uma forma divertida, saudável, com toda essa rede de apoio, de amor que eu tenho, que eu construí na minha vida. Foi uma construção, foram meus filhos, Carla, João Paulo e Karina. E se você pudesse dar um conselho para Mônica mais jovem, qual seria? Calma, Mônica. A vida não acaba amanhã. Gente, Mônica, você precisa aprender que a vida é longa. Os ciclos que são curtos, mas a vida é longa. Então, calma, Mônica, calma, mamãe. Porque como este é um especial de Dia das Mães, eu também decidi fazer uma homenagem para tudo que você trouxe para mim. Oh, meu Deus! Que é a psicologia, né? Essa empatia com a vida, essa crença, essa fé na vida, eu acho que eu herdei de você. Eu acho não, eu tenho certeza também. E eu herdei também a música, que você me ensinou desde muito pequena. Na verdade, me ensinou fazendo. Eu acordava e tinha música tocando na casa. Então, se eu já estava um pouco triste, eu escutava aquela música. Claro que não era a música da minha idade. Eu, adolescente, ela estava lá escutando Caetano, Guilherme Arantes, Gilberto Gil, Tom Jobim. Mas eu sou apaixonada por MPB, né? Débora Bossa Nova, você sabe que é comigo. Meu Deus, era a música de ninar das crianças, era Vinícius de Moraes. E a música ficou muito marcada, então tudo na minha vida tem uma música. E hoje eu decidi dedicar uma para você, de Guilherme Arantes, que eu não vou cantar porque eu não nasci cantora, mas eu vou ainda me tornar, né? Essa é a próxima meta. E ela diz o seguinte: cuide-se bem, perigos há por toda a parte, e é bem delicado viver. De uma forma ou de outra, é uma arte, como tudo.
Cuide-se bem. Tem 1000 surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita do mundo. Para nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem. Eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade, com tudo. Para nunca perder esse riso largo que você me ensinou tanto e que eu tenho também. Te amo, mamãe. Ai, que coisa linda. Minha gente, olha, e eu queria agradecer também por toda a sua generosidade. Eu acho que se eu pudesse resumir, Mônica, uma palavra, assim, uma qualidade sua, para mim seria generosidade, porque você foi muito generosa no seu saber, em todo o conhecimento que você tinha, né? Como eu disse, você pegou na nossa mão, e olha que eu não era filha, hoje eu sou, mas pegou na minha mão, né? E acreditou em mim, né? E disse, eu vou lhe ensinar tudo o que eu sei. E ela botava a gente ia lá para Bahia Formosa atender os pescadores, a gente batia todos os lugares, né, para ouvir as pessoas, para conhecer de verdade as pessoas, né, que eu acho que essa é a verdadeira psicologia. E eu quero muito lhe agradecer por tudo que você foi e é na minha vida, né, como eu falei, uma mãe também, a mãe no conhecimento da psicologia e uma mãe também nos ensinamentos da vida. E fora esse presente que é ter me dado essa irmã aqui, né? Muito obrigada. Olha. Obrigada por toda a herança para a vida. Dizer o quê? Não tenho nada a dizer. Só agradecer a Deus. Porque isso é uma riqueza única. Eu sou milionária. Essa é a verdadeira riqueza, né? É isso, gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.